nós estamos vivendo um século que precisa respeitar o não. Disse não, depois do não só cabe o respeito. Vai viver sua vida, vai tocar seu caminho e deixa aquela mulher ser feliz e livre com as escolhas que ela fizer. Hoje, celebramos o Dia Internacional da Mulher e temos a presença de Jaqueline Moraes, atual secretária de Estado da Mulher e ex-vice-governadora durante o segundo mandato do governador Renato Casagrande. Agradeço pela presença, secretária. Como você acha que podemos celebrar e reconhecer verdadeiramente esta data? Não apenas como um dia comemorativo, mas como um momento para refletir sobre as questões de gênero, impulsionar a igualdade, o empoderamento feminino no Espírito Santo, mas também no Brasil. Kebinho, então, esse dia, como você bem falou, é um dia que a gente não pode deixar de comemorar. Comemorar por quê? Pela história, pelas nossas antepassadas, pelas mulheres que historicamente lutaram pelos direitos que hoje nós temos. Mas é um dia de luta, mais de luta do que de comemoração. A comemoração é válida quando a gente faz o reflexo nessas mulheres que viveram antes da gente, que viveram sem direito nenhum praticamente. E um dia de luta que marca a luta das mulheres pelo que a gente precisa alcançar ainda. Então, comemorar as conquistas eu acho que é sempre importante, mas marcar o dia de luta por igualdade de gênero, pelo empoderamento, mas não só o empoderamento da mulher, porque quando você empodera uma mulher, a sociedade toda ela é impactada com a política pública. Uma mulher estando no espaço de poder, uma mulher estando no espaço de decisão, impacta toda uma sociedade. Como você enxerga o avanço do direito das mulheres atualmente? Você acha que elas conseguiram realmente conquistar todos os seus direitos e todos os seus espaços na sociedade? Não, ainda existe uma luta que é histórica, né? Se a gente pensar que por 400 anos as mulheres não tiveram o direito de participar da vida pública, então a gente entende que esse período histórico, eu chamo de delay histórico da história do Brasil, que tirou as mulheres do cenário, de fato, em apenas 100 anos. Esse mês passado, nós comemoramos os 92 anos do voto feminino, por exemplo, que foi uma conquista, um marco histórico das conquistas. A partir desse marco histórico, tiveram vários avanços. Nós tivemos avanços nas leis. As leis começaram a ficar um pouco mais rigorosas na participação dela, por exemplo, na política, no incremento, por exemplo, lei recente da igualdade salarial. É inadmissível, mas é verdade. A gente está discutindo em pleno 2024 o direito de ganhar igual fazendo a mesma coisa que um homem. Então são lutas que são avanços, conquistas, mas ainda não chegou no ideal, vamos dizer assim, porque as leis não foram feitas pelas mulheres. Hoje nós temos ainda um arcabouço jurídico que ainda foi construído pelos homens que publicamente faziam isso. Então hoje nós temos alguns direitos conquistados, quando você pensa no direito da maternidade, do auxílio maternidade, quando a gente pensa no direito que a gente tem de colocar uma prótese mamária, por exemplo, depois de um câncer, quando a gente pensa no direito da igualdade salarial, quando você pensa hoje na lei que coloca, por exemplo, a mulher vítima de feminicídio com direito a um aluguel social, com direito a um repasse, inclusive para órfãos do feminicídio, entrando agora no INSS, que são políticas recentes do ano passado. Então, existem conquistas para serem comemoradas, mas existe ainda muito desafio para nós ocuparmos o lugar que devemos estar. Então, eu sempre enxergo os números como um produtor de política pública. A gente precisa compreender que hoje aqui no Espírito Santo a gente mede exatamente todas as coisas. Nós sabemos que é o marido, nós sabemos que é o ex-companheiro, nós sabemos o dia da semana que isso mais acontece. Nós temos ampliado as portas de entrada para as mulheres, mas nós precisamos compreender que o Espírito Santo, por mais de 20 anos, configurou entre o primeiro, segundo e terceiro lugar dos mais violentos do Brasil, e sempre o primeiro, o segundo da região sudeste. Então, ainda é inadmissível um estado que se chama Espírito Santo assassinar as mulheres e, proporcionalmente, nós sermos
tão violento, porque nossa população é por menos de 4 milhões de pessoas para ter um número tão alto de feminicídio. O que a gente tem feito, Kebinho, e eu acho que a sociedade tem entendido e a gente precisa desconstruir o machismo estrutural. Primeira coisa que a nossa secretaria pauta muito isso, desconstruir o machismo, porque é o que a gente fala. O homem não aceita o fim do relacionamento. A secretaria esse ano, por exemplo, está trabalhando com a temática do não é não, porque existe um protocolo, mais uma conquista, agora recente, o presidente Lula assinou o protocolo do não é não. A partir do não, tudo é assédio. Então, o que cabe depois do não? O respeito. E um homem não aceita o fim da relação quando a mulher diz não, não quero mais ficar casada com você. Vem aquele patriarcado, aquele machismo, você é minha propriedade, você é minha posse, então se você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, eu te mato. Esse homem muitas vezes não pensa nos seus filhos, porque esses assassinatos acontecem muitas vezes na frente das crianças. O pai vai para a cadeia, a mãe vai para o cemitério, e as crianças ficam órfãos sem saber com quem fica, muitas vezes famílias carentes, muitas vezes famílias que não têm estrutura para receber mais 2, 3 crianças, quando essa criança não vai para um abrigo, porque às vezes não encontra ninguém da família para ficar. Então, essa é a realidade que nós não queremos ver o nosso Estado. Então, nós difundimos a cultura da paz, a cultura da quebra desse machismo estrutural, e nós precisamos dos homens, envolver os homens, porque eles são os agressores da sociedade. Os números provam isso, você está vendo aí, são os ex-maridos ou ex-companheiros ou é aquele cara que não aceita o fim da relação. E nós estamos vivendo um século que precisa respeitar o não. Disse não, depois do não só cabe o respeito. Vai viver sua vida, vai tocar seu caminho e deixa aquela mulher ser feliz e livre com as escolhas que ela fizer. É o que nós estamos trabalhando na Secretaria, reeducação social dos homens, das mulheres e de toda a sociedade. Você considera que as mulheres ainda enfrentam dificuldades ao denunciar casos de violência de gênero aqui no Espírito Santo? Sim, a gente ainda enfrenta algumas dificuldades. A gente está entrando agora num processo de informatização, ou seja, utilizando tanto das tecnologias que nós temos para facilitar as entradas. Nós temos 17 regionais de delegacias que trabalham em plantões, mas nós temos 78 municípios, então nem todos os municípios têm as delegacias de plantões. Então, geralmente, esses crimes acontecem nos finais de semana. A gente entende também que a quarta-feira, quando tinha, por exemplo, campeonatos brasileiros, é onde às vezes tem um excesso de bebida e aí acontece quarta-feira o crime. A maioria desses crimes acontecem por arma branca, ou seja, é uma arma que está dentro de casa, é uma faca de cortar o pão, é a faca que cortou o pão para os filhos de manhã que mata a mulher de noite. Então, isso é inadmissível para um Estado que se chama Espírito Santo. Nós estamos investindo como Estado na tecnologia, na ampliação desse acolhimento. Nós vamos lançar as Salas Marias, que é uma sala de acolhida para as mulheres. Nós temos aí os nossos centros e núcleos Margaridas, são 10 equipamentos que a Secretaria hoje gere. Minha Secretaria hoje faz a gestão de 10 centros e núcleos onde a gente acolhe a mulher. Eu não quero ir para uma delegacia, estou sendo vítima de violência, mas tenho vergonha de entrar numa delegacia, porque isso acontece também. Então procura os nossos centros Margaridas, lá você vai encontrar psicóloga, assistente social, educadora social, advogada, para te orientar. Às vezes a mulher quer sair de uma relação, não saia de qualquer maneira, vamos te ajudar a construir uma relação. Nós temos um projeto chamado Homem que é Homem, liderado pela Polícia Civil, pelas nossas delegadas, que ressignifica o pensamento desse homem, inclusive para ele viver melhor nesse século que nós estamos vivendo, que não é o século passado. Então a gente está trabalhando muito, mas ainda sabemos que tem desafios. A PAS, a Secretaria das Mulheres, é uma secretaria criada em 2023, mas é uma luta histórica dos movimentos sociais de mulheres que, ao longo do período, foi avançando. Teve uma gerência, teve uma
coordenação, depois teve uma subsecretaria. No nosso mandato de vice, nós trabalhamos em parceria com a subsecretaria. E nesse período de mais de 20 anos de luta desse movimento social, a gente construiu alguns documentos norteadores, como o Plano Estadual de Política para as Mulheres. Então, nós temos um plano para seguir, nós temos um pacto de enfrentamento a todas as formas de violência. Para você ter uma ideia, nós nos reunimos numa Câmara Técnica para discutir o pacto uma vez por mês, ou seja, são 12 encontros por ano, com o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, o Ministério Público, as representações regionais e todas as pastas que envolvem as mulheres, a intersetorialidade da política. Então, a Secretaria coordena todas essas ações e hoje é uma secretaria que é composta aí por 3 gerências bem impactantes, que é a de enfrentamento à violência, de inclusão produtiva e empreendedorismo e de promoção da igualdade de gênero e saúde e cuidado da mulher. Então, essas 3 gerências, elas têm a função de fazer os projetos e nós estamos com muita coisa bacana para apresentar aí para vocês. Estivemos aqui com a secretária de Estado da Mulher, né, Jaqueline Moraes. Agradeço pela presença e gostaria que você deixasse entender uma mensagem, né, neste dia comemorativo, mas também muito simbólico. Então, nós precisamos vencer toda a desigualdade de gênero, nós precisamos vencer as barreiras que as mulheres encontram para ocupar os espaços de poder e de liderança. Nós estamos trabalhando para isso, para incentivar as mulheres estão ocupando. Então, eu quero falar para as mulheres, né? Nós, mulheres, nós estamos ocupando os melhores lugares das faculdades, as melhores notas do Enem, as melhores posições dos concursos. E a gente precisa acreditar que esse é o caminho de empoderamento das nossas meninas. O Espírito Santo teve um avanço, 30% de redução da gravidez na adolescência. Então, assim, as meninas e as mulheres estão protegidas pela política pública, mas precisamos ter conhecimento dessa política, enfrentar as violências, denunciando as primeiras violências. Falando da violência, denuncie as primeiras violências. É aquele grito, é aquele tapa na mesa, é bater a porta, é jogar o seu celular no chão, que é crime patrimonial. Denuncie o início da violência para que essa violência não sangre lá na frente. Então, nós estamos aqui trabalhando pelas mulheres, para as mulheres e com as mulheres.